Você alguma vez precisou analisar centenas de logs em vários e vários servidores, switches ou até qualquer dispositivo de rede e não soube nem por onde começar? Já pensou aquele caos, tudo espalhado, é servidor, é switch, sem switch para olhar log? Então, se você pensou nisso e já te deu uma dor de cabeça só de pensar, eu vou te mostrar hoje uma solução que vai acabar com esse teu problema. Vamos falar hoje então de uma solução que você vai conseguir centralizar todos os logs de todos os seus dispositivos de rede, servidores, tudo em um único local e, o melhor de tudo, de forma rápida, simples e leve. Então, mas eu não tenho conhecimento. Cara, fica tranquilo, assista esse vídeo até o final que eu te garanto. Você vai conseguir subir hoje o seu servidor de log da maneira mais fácil que existe na face da Terra. Fala aí, antenado, aqui é o Wesley, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Infraantenada. Hoje, depois de quase um ano, voltei a gravar. Estou muito feliz porque é uma coisa que eu gosto muito e vocês também ficam felizes porque sempre podem me ver, é claro, né? Só que não. Mas eu tive alguns problemas esse ano, estudo, troca de emprego, casamento, foram várias coisas, muita coisa ao mesmo tempo, mas eu prometo, agora em diante as coisas vão se alinhar e eu vou voltar com mais conteúdo para vocês aqui. Hoje vamos fazer a configuração de um servidor de log. Mas tem Greylog, tem Kibana, tem Logstash, EKL, tem de tudo mais um pouco. São várias e várias soluções, mas a solução que a gente vai abordar hoje aqui vai ser o rsyslog, uma solução super simples. Você instala no servidor Linux aquele velho que está lá no fundo da tua garagem, se bobear, com 1 gigazinho ali de RAM, é o que você precisa. Vamos fazer basicamente a instalação do rsyslog, vamos fazer a instalação de um MySQL e também o Log Analyzer. Quem é o Log Analyzer? Basicamente esse cara é uma interface web que você conecta ela no seu MySQL. O MySQL vai estar com os seus logs lá, ele vai puxar e você vai visualizar. Então a gente vai conseguir mais ou menos ter uma ideia ali da sua rede, dos seus dispositivos, o que está acontecendo, o que não está acontecendo, de forma ampla e tudo em um único local, bem centralizado. E de uma forma simples, que o rsyslog é super tranquilo. Então fica comigo até o final desse vídeo, você vai entender tudo e vamos começar na prática. Como vocês podem ver, aqui então a gente tem um vCenter, tá? Vou mostrar a estrutura para vocês. Esse aqui é o meu Home Lab atual. Eu tenho 3 hosts. Só o vCenter está rodando nesse host aqui e basicamente está topando a memória toda dele. Mas é a vida. O que a gente precisa? O que a gente precisa para começar essa brincadeira? A gente precisa de um servidor Linux. Só isso. O que eu fiz? Eu subi esse Docker 01. Ele está com 4 GB de memória RAM, mas não está usando praticamente nada, como vocês podem ver. 20 GB de disco, tá? Apenas isso. E está conectado à rede. Ponto. O que mais eu fiz nele? Eu acessei ele, dei lá o apt update, apt upgrade. Apenas isso. Eu vou deixar todos os links que eu vou utilizar na descrição desse vídeo. Basicamente, eu vou utilizar um repositório que eu tenho de estudos de palestras, que é basicamente para pegar ali alguns comandos do Docker, como fazer a instalação. Já tem vídeo aqui no canal de um cluster Docker, como que a gente monta e tudo mais, vou deixar aqui nos cards. Eu vou utilizar Docker para facilitar, que você não vai precisar fazer muita configuração. É só seguir todo o passo a passo aqui, que em 15 minutos você já está com o seu rsyslog e seu Log Analyzer instalado numa máquina tranquilamente. Beleza? Vamos começar aqui então por esse link. Esse aqui é a parte do curso de Docker básico que eu tenho. Não é um curso, foi uma live que eu fiz, mas aqui basicamente mostra quais são os pré-requisitos, como configura, servidor NFS, mas a gente não precisa de nada disso. Vamos fazer apenas um Docker bem basicão mesmo. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai vir na pasta install, vai vir no Docker e vai pegar o comando que a gente precisa para instalar o Docker, que é basicamente esse wget aqui. Pronto. Eu vou abrir aqui o Terminus, que é o meu terminal que eu utilizo. Eu estou dentro do servidor, tá? Basicamente eu só vou dar esse wget no servidor e ele vai fazer toda a instalação do Docker para mim. Aqui também nesse repositório tem outras coisas como portainer, configuração do portainer, configuração do traffic, que é um proxy. Tem várias coisinhas aqui, é bem interessante dar uma olhada depois
nesse repositório. Bom, ele já fez a instalação, vamos só habilitar e reiniciar. Feito isso, eu só vou pegar essa parte inicial aqui do comando docker swarm init. Esse advertise address não é necessário, você só utiliza ele caso você tenha mais de uma interface de rede no servidor, que aí você vai falar qual é a interface que o docker swarm vai utilizar para se comunicar aos outros hosts do Docker. Feito isso, você já tem um Docker Swarm. Já tem um cluster de Docker Swarm, claro, de um host apenas. Beleza. O que nós temos que fazer agora? Aqui a gente tem essa pasta chamada Composes e tem aqui um portainer YAML. O que a gente vai fazer? Vamos copiar cegamente o que está aqui e vamos fazer algumas pequenas modificações que eu já vou explicar. Esse arquivo aqui ele está com algumas configurações para o NFS, para utilizar um volume NFS. E a gente vai apagar basicamente essas linhas aqui. O driver local, o driver opts, a gente vai apagar essas linhas aqui. Feito isso, você vai subir o portainer. O que é o portainer? O portainer é basicamente mais uma coisa muito básica mesmo, uma definição muito básica. É uma interface web que você vai ali gerenciar o cluster, vai criar ali os composes e tudo mais. As stacks, no caso. Tá? A gente já vai ver na prática isso. Mas basicamente, copiou, veio aqui dentro, vamos lá, vim, só para confirmar, está instalado, beleza, vim, portainer.yml, YML não, YML, beleza. O que a gente vai fazer aqui? Vamos apagar essas linhas, não é necessário. Aqui a gente tem o portainer em si, nesse pedaço, e aqui em cima a gente tem um agente do portainer. Só para explicar um pouquinho melhor, o deploy do agente vai ser global. Por quê? O global está dizendo que caso você tenha mais de um nó, esse agente vai estar rodando em cada nó do seu cluster. E esse outro aqui, que tem um constraint node role manager, ou seja, quer dizer que somente os nós managers é que vai ter o portainer mesmo em si, a interface rodando. Não vou entrar muito a fundo do porquê isso, mas é bem simples isso aqui. Isso tudo eu explico nessa live que eu comentei. Feito isso, tá ok aqui. O que agora a gente precisa fazer? Aqui em Compose, voltando para o Composes, a gente vai ter um comandinho aqui que a gente precisa rodar, que é o quê? O Docker Stack Deploy Compose File com portainer. Basicamente aqui a gente está falando no Compose File qual é o arquivo. O arquivo é o nome que eu acabei de dar, que é esse portainer. E aqui o nome da stack que a gente vai criar. Feito isso, ele vai criar o serviço, vai criar a rede e já vai estar funcionando na porta 9000. Vamos lá, qual é o IP desse cara aqui? 27133. Então vamos abrir aqui o portainer. 9000, tá? 9000. Beleza, aqui ele vai me pedir uma senha. Vou colocar uma senha. Essa senha aqui, grave ela, que é a sua senha de administração. Tá? Pronto, aqui ele já tem essa imagem aqui. Aqui a gente vai pegar o cluster que a gente tem e vamos em stacks. Aqui em stacks está vazio, mas como você pode ver, tem uma stack chamada portainer, onde tem um serviço de agente e um serviço do portainer, que é exatamente isso aqui. Se eu selecionar aqui e excluir, vai morrer o nosso portainer, então não faça isso. Beleza, qual é o primeiro passo que a gente precisa fazer agora? Temos o Docker instalado, temos o portainer instalado. Agora sim, vamos para a parte do rsyslog. Bom, o rsyslog, eu tenho esse repositório, ele é público. Também vou deixar o link aqui abaixo na descrição. Você vai clicar aqui e o que a gente tem aqui? Eu vou depois adicionar a documentação do site do rsyslog aqui no README, tá? Mas basicamente o que a gente tem? A gente tem um Dockerfile para montar a imagem que a gente necessita do rsyslog. Vamos fazer uma pausa aqui só para explicar um pouquinho. O rsyslog é um serviço de log em si que normalmente já vem instalado por padrão no Linux. Então você tem em vários servidores Linux o rsyslog rodando muitas vezes. Então o que você precisa fazer? Você precisa criar um arquivo, uma configuração de serviço para servir como um servidor e receber essas informações.
A gente vai dar uma volta agora aqui pelos arquivos, eu vou explicar um pouco mais. Mas por padrão, nos outros servidores, que não são um servidor de RSYslog, você vai apenas adicionar uma linhazinha ali bonitinha. Eu vou deixar no repositório aqui também, que é um coringazinho para empurrar basicamente para o servidor syslog. Aqui, de imediato, nós vamos configurar os hosts do SXI diretamente para mandar logs para esse servidor e mais algumas coisinhas. Mas, bom, tendo em mente o RSYslog ele faz o quê? Ele recebe esses logs e armazena em texto. Mas nós não queremos texto. Texto não é performático. Você não quer ter um arquivo e ter que olhar esse arquivo. O Log Analyzer, ele pega também arquivos e lê, e pega todos os logs dali. Porém, isso não é muito bom, porque a partir do momento que você tem muito log, vai ficar muito demorado para carregar a interface e tudo mais, você não vai estar muito legal ali. Não vai conseguir ter as estatísticas e tudo mais. Então é mais fácil você fazer o quê? Configurar o RSYslog para armazenar os logs diretamente no MySQL. Então, a nossa stack no Docker vai compor o RSYslog, o serviço, vai compor também um MySQL, MariaDB, o que você achar interessante, pode ser Postgres também, mas aqui vamos utilizar SQL, e também o Log Analyzer, que é a nossa interface. Esse Dockerfile aqui, o que a gente tem nesse Dockerfile? Esse Dockerfile ele é um padrão, tá? Eu apenas adicionei algumas coisinhas que a gente vai necessitar, mas ele basicamente utiliza o quê? Essa imagem, RSYslog minimal. Porque já existe um container, já existe uma imagem do RSYslog oficial, tá? E a gente vai aproveitar essa imagem para adicionar mais alguns recursos. Quais são os recursos? Basicamente, a configuração do MySQL, porque o minimal e o standard não vem por padrão a configuração do SQL, vem apenas uma configuração para texto. Então, a gente basicamente aqui tem alguns comandos, labels, etc. Mas o que é importante está aqui nessa linha 33 a 36, que é o run. Basicamente ele vai pegar esse container, vai pegar essa imagem base, vai atualizar, vai instalar o RSYslog IMHTTP, o RSYslog OMHTTP, o RSYslog MySQL. Feito isso, ele vai fazer uma coisa que é muito importante, que é o que? Ele vai deletar esse arquivo rsyslog.d mysql.conf. Por que é importante? Porque por padrão ele já joga uma configuração de MySQL ali. E se você tentar colocar o seu arquivo de configuração para jogar os logs para o MySQL, você vai ter ali um conflito que ele vai estar chamando um módulo 2 vezes e tudo mais, e você pode se perder. Então eu coloquei esse comando para o quê? Para apagar essa configuração padrão que já vem e adicionar a nossa configuração, que está nesses dois arquivos, o dash collector e o 50 MySQL log. Já vamos ver eles. Aqui nós temos o expose da porta 514, tanto o DP quanto o TCP. É essa porta que a gente vai botar para rodar. E enable TCP e o DP, mais algumas outras coisinhas aqui e ponto. Você tem um Dockerfile aqui. O que eu vou fazer com esse Dockerfile? Nada. Você já vai poder puxar diretamente do meu Docker Hub a imagem pronta, que eu compilei. Mas se você quiser olhar, está aqui o Dockerfile. Bom, vamos falar sobre as configurações do RSYslog. Basicamente nós temos dois arquivos. O dash collector, que é o que? Ele vai fazer a parte de coletar os logs, que é basicamente as entradas TCP e UDP. Está aqui. Temos aqui um outro protocolo também, que é o YAML, mas não vamos utilizar. Só o TCP e o UDP, input. E depois ele vai chamar esse RSMan, que é uma fila. Então vamos lá para o 50 MySQL. O 50 MySQL ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o load no MySQL e vai fazer, olha, definição de template. Eu tenho um template com o nome Log Analyzer, do tipo string, com um option de SQL. E vai falar, olha, você vai inserir na tabela System Events esses campos e essas informações. Ou seja, vai botar ali um now, vai colocar as informações que veio com aquele log, que é o facility e outras coisas. E aqui depois tem um rule set, que ele vai setar uma ação, a ação da fila, ou seja, conforme for entrando logs na fila, ele vai inserindo lá no MySQL. Isso tudo aqui você não precisa saber, você não precisa mexer em nada disso. Essa é a maravilha do Docker. Você só vai
copiar o que eu vou te dar agora aqui, que é o nosso stack. Feito isso, só isso já vai estar funcionando perfeitamente do rsyslog. Aqui dentro de rsyslog nós temos o syslog YAML e o rsyslog SQL, tá? A gente vai precisar desse SQL porque a gente vai precisar criar essa estrutura lá dentro do nosso MySQL. E o YAML a gente vai utilizar para poder subir os serviços. Bom, o que nós temos aqui? Nós temos uma imagem do MySQL com essas informações, ou seja, América São Paulo é o time zone, essa é a senha, esse aqui é o database que ele vai criar, esse aqui é o usuário, essa aqui é a senha desse usuário. E aqui nós temos um volume. Esse volume é interno do Docker. Se você quiser mapear para uma pasta interna, super tranquilo. Aqui nós temos o que? O syslog. O syslog server. Essa é a imagem que eu falei agora há pouco com você, que já está pronta, você não precisa fazer nada. O que você vai colocar? Você vai fazer um mapeamento de portas, vai colocar a rede back-end, porque ele precisa conectar no MySQL. E aqui a gente pode tirar essa linha. Essa linha aqui era só uma gambiarra que eu havia feito de teste para justamente conseguir sobrescrever aquele MySQL e verificar se está funcionando. Então você pode simplesmente apagar essa linha. Aqui embaixo nós temos esse Log Analyzer desse carinha aqui. Eu testei a princípio, dei uma olhada no repositório, não achei nada demais. Aqui já roda basicamente um Apache com PHP e a appliance em si do Log Analyzer. Tá? Então não achei nada demais, nenhum problema grande de segurança, mas é sempre bom dar uma olhada. Mas de qualquer forma, quando você vai fazer o mapeamento de rede, você só vai deixar ele ali interno, então não é nenhum grande problema. Mas tenha em mente questão de seguranças e tudo mais, é sempre bom fechar a firewall e pelo menos olhar o Dockerfile para ver se você não encontra nada de estranho. O que a gente vai fazer aqui? Vamos copiar, vamos lá no Portainer, vamos adicionar uma stack e vamos falar aqui rsyslog. E aqui vamos colar aquele conteúdo que a gente pegou agora. Lembrando, vamos apagar essa linha aqui do volume. Feito isso, nós teremos já praticamente tudo em funcionamento. Vamos lá, deploy the stack. Deve demorar alguns minutinhos, dependendo da sua conexão à internet, porque ele vai baixar as imagens. Vamos abrir aqui, e aqui a gente já consegue aumentar e dar uma olhada no status dos containers. O Log Analyzer ele ainda não terminou de fazer o download, por isso que ainda está starting, mas você já pode ver aqui que o syslog server já está running. O nosso MySQL também já está running. Vamos só dar uma olhada nos logs aqui do nosso rsyslog para ver se tem alguma coisa estranha, não. Ele deu host MySQL, não encontrou, provavelmente porque ainda estava tentando subir ali o MySQL, demora um pouquinho. Então isso aqui, se a gente matar o container e voltar, ele já deve normalizar. Beleza, ele suspendeu o módulo por causa do SQL. Então vamos só fazer aqui um update desse container do rsyslog. Vamos F5, vamos dar uma olhada aqui. Ele já está recebendo algumas informações e está tentando inserir na tabela, só que ele não consegue inserir na tabela porque a tabela ainda não existe. Então, só para a gente não ter nenhum problema, vamos dar um remove aqui nesse serviço. Vamos ficar só com o MySQL e o Web App. Enquanto isso, a gente faz o quê? Vamos abrir o terminal do Docker. Vamos fazer um Docker PS. E aqui a gente vai ver, por exemplo, esse aqui é o nome do container do MySQL. Nós vamos precisar adicionar um arquivo lá dentro, que é aquele SQL. Então vamos fazer isso agora. Vamos MySQL, rsyslog SQL, vamos copiar. Mesma coisa, vim rsyslog.sql. .wq, pronto, já está no nosso servidor. Agora a gente tem que executar um comando que está aqui na raiz, aqui no readme, que é basicamente esse docker exec. Só que aqui a gente já tem a senha, tudo certinho, o usuário.
Só que aqui a gente tem que trocar essa numeração que é o nome do container. Então a gente já viu o nome do container ali em cima. Vamos chegar aqui e trocar. Beleza, ele deu um warning aqui só porque eu já estou passando a senha direto. O que agora a gente tem que fazer? Vamos retornar aqui no Portainer, vamos aqui no editor, vamos dar novamente um update. Podemos dar um update novamente, porque agora ele vai adicionar novamente o serviço do rsyslog. E agora o rsyslog tem que funcionar. Se você chegar aqui nessa parte e não funcionar, aí pode ser algum problema, é interessante dar uma olhada um pouquinho mais a fundo. Confirmar se você fez todos os passos, tudo certinho. Então, vamos para os logs. Perfeito. Já está rodando, não deu nenhum erro. Você pode ver que já é totalmente diferente a saída de log daqui. Então, perfeito. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos voltar para a stack aqui, só para a gente ter acesso às informações de usuário e senha. E vamos de novo agora no servidor, só que na porta 8080. Ok, estou aqui na porta 8080. Ele fala, olha, não existe nenhuma configuração do Log Analyzer. Beleza, vamos fazer a instalação. Qual é o primeiro passo aqui? A gente vai dar um next, ele vai falar, opa, ó, o arquivo config.php é not readable, ou seja, eu não estou conseguindo escrever nesse arquivo. Perfeito. Como que a gente vai fazer isso? Vamos vir aqui no Portainer, vamos em volumes, vamos ver esse volume aqui, ó, rsyslog analyze. Clica nele. Tá vendo que aqui ele tem um mount path? Você vai copiar esse comando ali, aquele link. Deixa eu dar um Ctrl C aqui para a gente sair, um kit. Já voltei para o servidor. Vamos dar um CD, vamos entrar nesse diretório e dar um ls. Como pode ver, a gente tem ali um config.php. O erro que ele está falando é que ele não consegue escrever. Ele fala, olha, se você der um chmod 666, estranho, no arquivo de config, eu já consigo escrever. Então, beleza, acabamos de fazer isso, ó, chmod 666 config.php. Então, vamos voltar lá para a stack, vamos voltar para cá, ele vai falar, olha, recheck, pronto, está escrevendo agora. Próximo passo. Aqui, você vai User Database Options, vamos habilitar o database, a utilização do database. Aqui em Database Host, eu vou dar uma dica agora que é fenomenal. Aqui pode ver que a gente tem um container name, tá como MySQL. Por quê que a gente precisa disso aqui? Para a questão de nome DNS. Como a gente não vai saber qual é o IP do container, a gente coloca o nome DNS e internamente vai tudo se resolver. Então, quando eu for colocar aqui o host, em vez de localhost, porque não está localhost, a gente vai colocar só MySQL. Feito isso, perfeito. A porta é 3306. O database name, vamos utilizar o quê? O mesmo database que a gente colocou do rsyslog. Para isso, só copiar aqui, syslog, table prefix, logcon, usuário rsyslog e rsyslog pass. E essa parte aqui é a configuração do banco de dados do Log Analyzer. Não é ainda a parte do nosso log em si. O Log Analyzer ele precisa armazenar algumas informações, como usuário, estatísticas, reportes, coisas do tipo. E ele utiliza MySQL. Então, a gente faz essa parte aqui. Colocamos Next. Perfeito. Não deu nenhum erro. Vamos clicar em Next para começar a criar as tabelas. Já criou, não teve nenhuma falha. Next novamente. Vamos colocar lá nossa senha, admin, e uma senha difícil aí. Criou o usuário admin, perfeito. Agora a gente vai fazer o quê? Vamos criar a nossa source, ou seja, nossa base que vai buscar as informações de log. Aqui em Source Type, como eu falei, o Log Analyzer ele também pode funcionar com um disco, um arquivo em disco. Não queremos isso, queremos MySQL nativo.
Então, syslog fields, perfeito. Table type, a gente não mexe nada aqui. Colocamos aqui a configuração, MySQL, database name syslog, table name system events, system com S maiúsculo e dos events, usuário rsyslog, database name é syslog, e aqui a senha é rsyslogpass, rsyslogpass, e enable raw counting. Damos o next e finish. Beleza. Vamos lá. Vamos fazer o nosso login. Perfeito. Já temos o primeiro log, que é de que o servidor está rodando. Bonitinho, né? E agora a gente pode ter o que aqui? Nós temos a data, a facility, a severidade, o host, ou seja, qual é o servidor, qual é o switch, o tipo de mensagem e a mensagem em si. Feito isso aqui, a gente já pode começar a brincar. Qual é o próximo passo? Já está tudo funcionando, o rsyslog, o MySQL e o Log Analyzer. O próximo passo agora a gente vai adicionar fontes. Como assim? Lembra que eu falei que eu tenho um VMware aqui? Então, o VMware ele é um pouquinho chato, mas a gente faz isso de uma forma bem simples. Eu vou primeiro no VM do nosso VMware, que é a configuração da appliance do vCenter, e venho aqui em syslog. Se eu vir aqui em configure, eu vou colocar agora 192.168.27.133. Protocolo, podemos botar o DP ou TCP, porta 514. Na dúvida, eu vou colocar o DP, porque é o mais utilizado. Save. Pronto. Em tese, ele já tem que enviar logs, o nosso vCenter já envia logs lá para o nosso servidor. Send message test, vamos ver, ele conseguiu enviar. Vamos dar um F5 aqui, show events. Opa! O VCSA já enviou vários logs. Jesus amado. Me assustei. Bom, nosso vCenter já está enviando logs e já sabemos que está funcionando. Então vamos agora para o quê? Vamos para os hosts. Para fazer a configuração do host é bem simples. Você pode acessar o próprio host. Vamos lá. Você vem em Manage System Advanced Settings e aqui você vai digitar syslog para filtrar. E aqui em syslog você vai procurar o syslog loghost. E aqui ele tem uma breve explicação do que é e tudo mais, como que você vai colocar esse formato, protocolo, hostname e etc. Então edit options e você vai colocar exatamente esse formato aqui. Vamos lá, UDP, UDP, 192.168.27.133, 514. Perfeito. E save. Salvou. Tá lindo, maravilhoso agora. Vamos em Services. E vamos colocar o syslog server. Vamos dar um restart no serviço. Para a gente ter certeza que ele vai subir e vai começar a mandar logs para o nosso servidor de log. Bom, montamos então nosso servidor de log com o rsyslog e o Log Analyzer. Assim, como vocês viram, é um processo muito simples, quase não utiliza recursos de memória. Aqui, como vocês podem ver, olha, vou até botar aqui para carregar novamente. A gente está usando 500 MB mais ou menos ali de RAM nessa máquina virtual que eu criei. Então, super leve. A gente sabe que existem diversas outras soluções. A gente tem o Loki, se eu não me engano, do Grafana. Nós temos dashboards mais precisos. Tem o Greylog, tem o Elasticsearch. Tem várias ferramentas que a gente pode utilizar. Porém,
Quando você quer algo simples, eu puxo logo para o rsyslog com o Log Analyzer. Já é mais do que suficiente para quem está começando principalmente. Mas se você quer ver um serviço mais aprofundado, onde tem mais recursos, mais formas de enviar log, que por exemplo o Graylog, você recebe log até em JSON, você deixa nos comentários aqui abaixo, quem sabe a gente aparece aí com um vídeo com mais informações sobre Graylog ou outras ferramentas de log para mostrar para vocês. Espero que você tenha gostado. Já fazia bastante tempo que eu não gravava nenhum vídeo. Estou muito feliz de voltar a gravar. Vou deixar aqui do meu lado alguns vídeos muito interessantes. Como eu comentei, o vídeo da live está aqui. Eu vou deixar mais um bem interessante para você poder assistir aqui. Espero que você tenha curtido. Deixa seu like, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e compartilha com os amigos, com todos aqueles que precisam de um servidor de log ou até aqueles que não sabem que precisam, mas agora, graças a esse vídeo, vão saber que precisam de um servidor syslog e como fazer isso de uma forma bem simples e rápida. Beleza? Até uma próxima!